Orli da Costa Bezerra nasceu pelas mãos de uma parteira no bairro do Guamá, então periferia de Belém. Aos 17 anos, iniciou sua carreira jornalística como diagramador do extinto jornal Folha do Norte. Hoje, aos 62 anos, comanda a Grifo, uma agência de comunicação que tem 37 anos de mercado. É o marqueteiro do PSDB do Pará desde as eleições de 1994. Você é um self-made man, né? Um homem feito por si próprio, mas você nasceu lá no Guamá, numa família grande. Como é que foi a tua infância? Como é que você chega no jornalismo? Tito, veja bem, a minha história, eu diria que ela tem muitos aspectos assim de um garoto pobre, evidentemente, né? Nasci em casa, Tito, eu nasci nas mãos de parteira, com mais 3 irmãs, né? E mais um irmão mais velho, que é só filho do meu pai. Porque quando meu pai casou com a minha mãe, ele tinha 49 anos e minha mãe 19 anos, então uma diferença de 30 anos. Mas numa casa que a gente transformou no nosso lar, na nossa vida, né? Eu me criei, nasci, me criei e morei nessa casa até os 35 anos, quando finalmente depois de casado eu adquiri voo próprio, né? E aí, Tito, na infância, na juventude, né, desde cedo, a gente procurou para ajudar, até na renda familiar, logo quando eu tinha 17 anos comecei a trabalhar. E essa oportunidade veio por uma coincidência de um trabalho num jornal. E como era morar ali no Guamá, por exemplo? Era uma periferia que não é como é hoje, né? Até hoje, sabe, Tito, eu sou muito saudosista, né? A casa foi vendida agora há um mês, e ainda domingo, no Dia das Mães, onde a gente sempre se encontrava lá, antes de ir para a nova casa da minha mãe, eu fui lá no Guamá. Fui lá na casa onde a gente ficava sempre, né? Onde a gente almoçava, porque tradicionalmente a família se reunia nas datas marcantes, Dia das Mães, Dia dos Pais, final de ano, Natal, Cira, etc. Né? Então, uma juventude, na parte da criança, como criança como na juventude, a gente sempre com muita humildade, dentro das condições que meu pai era carpinteiro, funcionário público, né? Minha mãe nunca trabalhou, a não ser cuidar da família e cuidar muito bem. E a gente, com o foco de que a gente precisava estudar. E desde cedo a gente foi sempre para a escola, né, escola pública. Estudei na escola Paulo Maranhão, né, e depois estudei no Augusto Meira. Que é ali da área, né? Próximo, né? Primário, ginásio e científico, né? Então, a gente vivia a convivência com os amigos, se dava na igreja dos Capuchinhos, também próximo, porque era o lugar do encontro, né? Então eu também tive uma experiência religiosa, né? Eu fui acólito. Então, com 9 anos depois da primeira comunhão, comecei a ajudar a missa, né? E fiquei até quase aos 15 anos convivendo muito na igreja, onde isso foi uma fase muito importante da minha vida, porque além do lazer que proporcionava lá o espaço, a gente também adquiriu uma educação, né? A partir dos ensinamentos, das indicações que os padres nos davam naquela altura. Então, eu considero esse momento também muito importante da minha formação. Quando cheguei com 17 anos, já estudando científico, que era aquela altura, no 2º ano científico no Augusto Meira, veio essa oportunidade de um estágio para trabalho lá no jornal Folha do Norte. Mas o jornal já existia na tua cabeça, mais novo? Eu tinha assim, né? Eu era muito curioso, criança, sempre fui muito curioso, né? E me chamavam até por um apelido de jornalzinho, né? Porque quando eu ia na mercearia, ou seja, na taberna do canto da esquina da casa, na taberna do Major... Havia lá no canto. Sempre a gente se encontrava nesse canto, né? Mesmo garoto, naquela época, mais tranquilo do que hoje. Então você ia para lá para fazer compra lá farinha, compra arroz, compra manteiga, compra pão, compra café, essa coisa toda. E quando eu ia, às vezes eu demorava. E pô, demoraste? Eu digo, é porque eu ficava sempre muito atento às conversas que tinham no entorno. Então eu tinha assim a informação do que acontecia, né, que eram as pessoas, né. Vou te dar aqui uma referência. Em frente à minha casa é o bairro Barreto, né, e do lado era o cemitério. Quem era o diretor do bairro Barreto naquela época era o Almir Gabriel, né, que foi depois governador, com quem inclusive tive o prazer de trabalhar. Mas eu, garoto, via, quando o doutor Almir chegava, eu tinha essa referência, entendeu? Assim como ele, doutor Luiz Carneiro, que depois foi secretário de saúde, que também foi diretor do hospital. Então eu via essas pessoas e sabia mais ou menos o roteiro de chegada delas, de saída, do que eles faziam, qual era o carro deles, entendeu? Como é que era a partir do trabalho. Já era o repórter ali. Eu vejo, olhando para trás, isso um pouco dessa curiosidade, né? Que seria hoje um fofoqueiro, né? Mais ou menos isso, mas era para informação
naquilo que a gente tinha. Você já tinha noção que informação era poder naquele momento? Não, de jeito nenhum. Nem imaginava. Veja bem, a gente como criança, né, pobre, com família pobre, o que é que meus pais, queria que a gente fosse médico, né? Então eu, o irmão mais velho, né, da família, assim, estudar para medicina. Era uma coisa que passou na minha cabeça. Embora eu sempre tivesse assim uma aptidão muito grande, uma facilidade muito grande na matemática, né? Que foi inclusive o curso superior que eu fiz, porque a minha atividade acadêmica, a minha experiência acadêmica é no curso de matemática, onde eu cheguei a ser professor de matemática durante 2 anos num cursinho de vestibular, que foi o cearense. Ou seja, você é professor foi professor de matemática. Minha formação Mas antes acadêmica. você começou como diagramador, né? Porque quando com 17 anos, quando eu entrei no jornal para fazer essa experiência de diagramador, era para ajudar nas despesas daquele momento, né? Eu tinha essa curiosidade, eu diria, jornalística, mas não tinha na minha cabeça ainda a decisão de que aquilo seria a minha profissão. Mas eu fui gostando. Jornal, né, Tito? Redação é uma cachaça. Então, desde que eu entrei no jornal, eu debutei aquilo como uma prioridade. Comecei a cada vez gostar mais. Você trabalhava e estudava? Trabalhava e estudava. Tanto que eu passei no vestibular, eu já estava na redação. Comecei a lecionar, eu já estava na redação. Eu tinha as 2 atividades, né? Eu tinha um trabalho como professor e um trabalho na redação. Mas aí me veio, né, uma oportunidade, aí eu digo que a trajetória da gente é preciso ter sorte, né, das pessoas com que você relaciona e aproveitar o momento. Eu digo sempre isso, inclusive, para os meus filhos e para as pessoas mais novas, a oportunidade que a gente tem de contar um pouco da nossa história. Eu sempre valorizo a academia, sempre digo que é muito importante, e se há um arrependimento meu, né, é de eu não ter seguido a academia dentro das oportunidades até que eu tive depois, né? Eu acho que eu seria um profissional mais bem preparado se tivesse seguido a parte acadêmica como deveria, né? Mas isso é uma parte que está aqui do lado. Quem sabe um dia a gente ainda volte a estudar para, como foi o Abílio Cousseiro, né, depois de uma certa idade, para ser um profissional mais capacitado. Mas, pois bem, nessa minha atividade no jornal, com 1 mês que eu estava de experiência, entrou no jornal um cidadão chamado Cláudio Augusto de Saleal, que é reconhecido até hoje como um dos grandes profissionais da imprensa. Tinha vindo do Jornal do Dia e tinha vindo da província do Pará, né? O Rômulo contratou para ele fazer uma reformulação na redação. E logo que o Leão entrou, embora eu trabalhasse com a Folha, nós trabalhávamos integrados na redação, que funcionava na Santo Antônio, em frente ao prédio Antônio Velho, né? E ali passando a Presidente Vargas, onde foi o primeiro prédio do Liberal, né? Antes de ir para o prédio da Folha, que depois foi lá para do Bosque. Pois bem, nessa hora que o Leão entrou, nesse momento, ele me chamou, me perguntou algumas coisas, eu disse que eu era estagiário, e aí ele imediatamente mandou me contratar. A contratação já foi feita por ele no período de 1 mês. Eu entrei dia 3 de agosto, dia 1º de setembro eu fui contratado, né, do ano de 1973. E aí eu passei a ter uma jovem, relação, né? 17 anos, né? A minha juventude foi dentro da redação. Eu passei a trabalhar com ele direto. E ele me passou muitos ensinamentos. Eu posso te dizer que eu tive um professor particular, né? E essa condição, ela me favoreceu muito, né? Ele me ensinou muita coisa. Embora ele fosse muito rígido, cobrava muito, mas foi muito bom esse aprendizado. Isso fez com que eu galgasse na redação várias experiências de diagramador, mas fazendo outras atividades também. Isso me deu um lastro, uma condição que 5 anos depois, ou seja, em 1978, eu assumi essa chefia de reportagem do jornal. Eu estava com 22 anos, né? Em 1978 eu assumi a chefia de reportagem, né, e vivi uma outra experiência, né, de chefe, de uma redação, né, com pessoas experientes, pessoas de nome, né, e trabalhei durante quase 2 anos como chefe de reportagem, até me transferir para o jornal Estado do Pará, onde eu também, como chefe de reportagem, depois redator-chefe, vivi uma outra experiência também muito boa, junto com os amigos que formamos uma grande redação àquela altura, né? Para quem não sabe o que é diagramador, o diagramador é aquela pessoa que organiza os elementos gráficos dentro de uma página, dentro de um livro, né? E era tudo feito na boneca, né? Naquele momento era tudo feito na mão. Hoje tudo é feito no computador, né? Com programas, mas naquele momento as redações tinham profissionais de mais alta categoria, não que hoje não tenha, mas era uma situação diferente, né? Outro estilo. Outra coisa, né? Era outra coisa. Como foi naquele momento trabalhar nessas redações? Veja bem, né? Na diagramação, né,
como você resumiu, né, é um artista, ele faz o desenho da página, né? Colocação do título, da foto, do texto, que seja mais agradável dentro de um estilo aprovado, de um formato aprovado que cada jornal tem, que seja mais fácil a leitura e mais agradável de visualização. Essa, em resumo, é o que o diagramador faz. Mas é claro que precisa ter uma técnica e conhecimento para desenvolver isso, né? Mas o que mais do que a redação, do que a diagramação, essa experiência nos proporcionou foi a convivência com profissionais que você jamais imaginava que pudesse acontecer, né? Por exemplo, conhecia de nome Isaac Soares, Pierre, né? Falando de colunista social, que é sempre aqui em Belém, muito bem referenciado por conta das colunas que fazem sucesso. A Vera Castro, né? O Bernardino, né? Aí você tem o Cláudio Augusto de Saleal, Ana Diniz, Aldo Almeida, né? Aí depois vem o Luiz Paulo Freitas, que é o Paulo Zing, né? Aí vem a turma, mesmo de outros jornais, né? Valmir Botelho, aí Roberto Jares, aí vem a turma que vem... Uma redação Lúcio da Flávio, pesada, né? Lúcio Flávio Pinto, né? Aí você vem Natissu, Anselmo, né? Pessoas que já vêm formando com a gente um novo Ronaldo Brasiliense, né? Formando um novo time, né? E depois da sucessão veio o Paulo Bemergui e tal, quer dizer, daí até as gerações que tem agora, né? Tocando aí as redações. Mas o que a redação faz, né, que é uma cachaça, como eu digo, é que ela é vibrante, né? Ela te dá uma vida, ela te dá uma experiência, ela te dá uma noção de vida e ela te prepara realmente para o enfrentamento dos desafios que a vida proporciona a cada um de nós, né? E naquele momento, a redação, naqueles anos de 78, 79, e desde quando você estava ainda como diagramador, o Brasil vivia uma ditadura, né? Como foi trabalhar na redação naquele tempo de ditadura, onde todos tinham um pouquinho de medo, né? E as empresas tinham também muito desse medo de publicação, da redemocratização, das lutas democráticas aqui no Pará. Tito, veja bem, nessa época, né, eu, tanto quanto diagramador, como na experiência de chefe de reportagem, depois editor-chefe no Estado, a gente viveu, né, alguns momentos. E tem algumas cenas assim, né, vou te contar uma, que a gente estava no Estado e o Avertano, né, que era o dono do jornal, então nós tínhamos um caderno especial que chamava-se Caderno D. E fizemos uma pauta. Esse caderno D era o seguinte, estava um repórter e o repórter ficava a semana inteira para fazer essa reportagem. Ele, às vezes, 2 repórteres. Uma reportagem especial, seria. Especial, né? Então, naquela época, o Delfim era o ministro e era alguma coisa em relação à economia do país. E fizemos um caderno com a reportagem. O Luiz Otávio Barata fazia matérias especiais. O Álvaro, aí tinha a Beth Mendes, que trabalhou também com a gente. Aí tem a Rosali Brito, né? Rosa Leal, Ana Petruccelli, né? Uma turma, Ruth Rendeiro, né? Toda uma turma que veio depois também vivendo uma experiência nesses anos, no final dos anos 70. E quando nós fizemos esse caderno, que foi uma ideia até do Afonso com o Valmir Botelho, não sei bem que Afonso Clautal, né? Que também trabalhou com a gente nesse projeto, e nós fizemos esse caderno e mostrava que a panela vazia do povo, cada vez mais, toca mais alto, uma coisa assim. Aí tinha uma manifestação de mulheres com panelas, botamos a foto, e naquela altura o comandante do Exército não gostou dessa reportagem, porque mostrava condição social, né? E os desacertos do regime militar, que é pela condição social e também, de qualquer forma, a gente conseguia de alguma forma, mostrar a ditadura que estava se vivendo, né? E aí o Avertano nos chamou, né? Que ele não tinha sido chamado lá, que ele não queria mais aquele tipo de reportagem. Ele teve lá uma preocupação com esse tom, porque teria passado dentro do limite. E aí ele mandou fazer uma reportagem sobre a sociedade, né? Olha, vamos fazer uma matéria leve, vamos fazer uma matéria sobre a sociedade. E aí nós fomos fazer a matéria sobre a sociedade. A sociedade é a society. A society, né? A sociedade paraense, o que é que ela representa, a importância, não sei das quantas e tal. Pô, que pauta é essa, maluca? Mas fomos fazer. Aí fizemos uma entrevista com a Vera Castro, né? E fizemos uma pauta mostrando a society paraense, sobre os novos ricos. Rapaz, e na capa pegamos uma foto que era do baile de gala da Assembleia Paraense. E colocamos essa foto em alto contraste, que é para você não identificar a pessoa, né? Você tirava a retícula da foto e aí ficava com uma silhueta, aí não identifica a pessoa. Só que essa foto,
as pessoas de gravatinha, etc e tal, dava para você identificar. Na época, o presidente da Assembleia era uma figura conhecida, careca e tal. Mesmo com contraste, você identificou todo mundo. Então, o tiro saiu pela culatra, porque a repercussão da matéria, que era para ser um apaziguador, foi um problema maior. Pois bem, então, a gente teve censura, parte de repressão do ponto de vista dos militares, né, do comando do exército, a preocupação. As empresas tinham muito medo, né? Embora a gente tivesse na redação sempre uma forma de driblar isso, né? Como era o Rômulo como chefe? Olha, o senhor Rômulo, eu chamo sempre assim, né? Porque a gente se acostumou a chamar ele de senhor Rômulo com o trabalho, porque o Rômulo, ele era uma pessoa, né, estilo italiano, aquela pessoa, de certa forma, voz alta, questionava algumas coisas, estava até com um certo tom de voz, mas era de um coração, rapaz, as pessoas gostavam muito. Coração bom, né? Muito bom, né? Então, ele tinha esses altos e baixos, mas ele tinha acesso à redação, ele se relacionava com as pessoas, ele chegava da oficina até a diretoria, né? Diga assim, passando pela redação. Então ele não tinha um dia que o seu Rômulo não fosse na redação do jornal. Então ele vivia a redação do jornal, ele vivia os acontecimentos, entendeu? Dentro daquilo que evidentemente a redação proporciona, né? Agora, é claro, ele tinha, como todo dono de jornal, todo dono de veículo, os cuidados, as atenções e as preocupações e recomendações, né? E às vezes a gente também procurava avançar um pouco mais, porque a inquietação e a determinação do jornalismo, né, ele é desde sempre, e precisa estar presente nas redações, porque o jornalista, ele vive o dia a dia, e você que vai para a rua e que vê os problemas, não tem como você não se indignar e não cobrar, não questionar isso, e não posicionar o jornal em relação aos problemas por conta do poder público. Aí, Orli, você vem da periferia, né, do Guamá, onde frequentava a taberna, ia lá, e a partir daí você vai para o jornal. Vem daí o teu conhecimento de povo para depois chegar ao marketing político? Olha, Tito, eu digo sempre, né, que realmente você tocou num ponto que eu me sinto como sendo benéfico, né, dentro da minha experiência profissional, nos avanços, né, que foram acontecendo ao longo da minha vida, né. Eu sempre gostei dessa relação, né? Eu sempre, na casa da minha mãe, eu me relaciono com os vizinhos, né? Eu gosto muito de ir à feira, né? Então, todo sábado, 6 da manhã, eu vou no Ver o Peso, né? E, às vezes, para comprar até pouca coisa, mas o passeio, o contato com as pessoas que fazem parte daquela vida, para mim, vale mais do que qualquer coisa, né? Às vezes, eu saio de uma feira para outra. Então eu tenho lá o boneco lá da Feira da 25 que vende o peixe, né? Em que a gente fica lá, às vezes, conversando, até tomando uma cerveja. E eu capto muita informação disso. Eu tenho a dona Flor, que vende lá os ingredientes de verduras, né? Tem um Antenor, que vende o cheiro verde. Tem o Rato, que vende o peixe, né? Então, essas pessoas, né, eu chamo o Rato assim, porque eu não sei o nome dele, é como ele é chamado. Ele é uma pessoa que trata do peixe. E às vezes essas pessoas ensinam tantos valores, sabe, que eu fico me surpreendendo da forma, né? Esse rapaz, por exemplo, esse Rato, quando eu conheci, ele estava limpando um peixe, ele era apenas o limpador do peixe. Mas quando eu comprei um peixe que ele começou a limpar, ele percebeu que o peixe estava estragado. E ele se negou a limpar o peixe que estava estragado. Ele largou o peixe lá. Desde aí, eu não vou ao Ver o Peso que eu não falo com esse rapaz. Porque ele me deu um exemplo de dignidade, etc. Porque ele ganha em função do peixe que ele limpa. Ele não tinha nada a ver se o peixe estava bom ou estava ruim, não era ele que estava me vendendo. Ele ganha um valor, uma gratificação do cara que chama ele para limpar o peixe. Olha só a hombridade de uma pessoa como essa. Ela pega e se nega a fazer porque o peixe estava estragado. Então, pô, esses valores estão presentes ali. Estou dando um exemplo do Ver o Peso, como tem vários Ver o Pesos na vida aí, nos bairros, nas periferias de Belém, de outros estados, de outros lugares, né? Então, essa é uma referência. Então, a conversa, o convívio com essas pessoas, elas me dão muitos ensinamentos. Ensinamentos profissionais. De vida e profissionais também. Entendeu? Você sabe, eu faço a minha pesquisa. Para onde o povo está pensando. Eu tenho essa avaliação. Eu consigo fazer por aí. Presta atenção, não é só isso, né? Mas isso me ajuda muito. Isso me ajuda muito. Isso faz com que eu tenha a percepção
daquilo que as pessoas querem, precisam e estão procurando ouvir, correto? Isso para mim é uma situação muito clara, ela é uma pesquisa presencial, independente de todas as ferramentas que você tem, imagina hoje, né, com a tecnologia que você tem, o número, o tipo de informações e a quantidade de informações que você tem acesso, né, num piscar de olhos, né? Você tem hoje fácil isso. Antes você não tinha. Então esse ensinamento vem de antes, quando eu trabalhava que não tinha pesquisa, né, dentro dessa nova fase da minha vida, que foi a partir do marketing político. Né? De 94 para cá você já passou a ter essa pesquisa. Então, aí antes você tinha pesquisa, depois ela vem pela internet, hoje você já tem telefônica, depois tem telemarketing, aí tem mais isso, tem mais aquilo. Então tem um número muito grande, né, de informações que você pode acessar. Mas essa presencial, ela para mim, eu te diria que ela é fundamental, porque ela te dá inspiração, ela te dá informação, ela te dá um entendimento, a capacidade que você passa a ter de compreender a partir, inclusive, das necessidades e das expectativas que aquela população, principalmente a mais pobre, tem em relação ao poder público. O Dia Grifo fez esse ano 37 anos. Como foi que você identificou que era momento de criar uma agência de comunicação? Naquele tempo foi uma agência de assessoria de imprensa, né? Como você parte para esse empreendimento, né? Uma coisa muito pequena que virou uma agência de comunicação? Bem, Tito, quando nós tivemos essa experiência no estado do Pará e no final dos anos 80 fechou, nós ficamos desempregados, né? Aí vamos ver outras formas de sobrevivência. Naquela altura, né, eu então vi que junto com o Natsul, a gente tinha tido primeiro um projeto inicial que era fazer uma revista de esporte, que ela chamava-se Pênalti. Nós fizemos até a marca, né? Pênalti. Era um projeto que envolvia 18 jornalistas. Não mais de 20, eu acho. 25 jornalistas mais ou menos. Na primeira reunião, depois tinham 18, depois tinham 12, depois tinham 9. Aí eu digo, esse negócio não vai para frente. Aí eu chamei o Natsul e disse a ele, que era uma pessoa que a gente já tinha trabalhado junto, né? Disse, porra, vamos desenvolver uma ideia de um trabalho de assessoria de imprensa. Ele achou que era bom também. E montamos a Grifo e, naquele momento, incorporamos também o Nélio Palheta, que era um profissional amigo nosso, que tinha uma experiência de televisão, né, muito exitosa, e que a gente precisava para completar, né, eu diria, a mão de obra, porque nós éramos os donos, mas a mão de obra era nossa. E depois a gente, claro, organizou a empresa, nós não tínhamos experiência do funcionamento de uma empresa, né, e percebemos que no mercado, a parte de assessoria de imprensa, relações públicas, produção de jornais, nós chegamos a produzir mensalmente uns 20 jornais. Imagina, para empresa, para sindicato. House organ. House organ, né? Para sindicato. Então nós procuramos esse filão, principalmente sindicato, associações de classe, Jornal dos Médicos, Jornal dos Engenheiros, Clube de Diretores Logistas. Aí você foi do Jornal do Hilton, que também fez várias edições, quando naquela altura estava começando. Hoje Princesa Louçã. Princesa Louçã, exatamente. Hoje Princesa Louçã. Pois bem, mas naquela altura, essa era uma experiência que a gente tinha, naquela época só tinha uma empresa aqui fazendo isso, que era a RP, do Edivaldo Martins e do Fernando Jares. E eles estavam assim, um pouco quase que desativando o trabalho, e aí a gente entrou. E depois, sabe, Tito, que a gente iniciou esse trabalho, nós percebemos, porque cada um tinha a sua atividade profissional. Eu mesmo fui para a Codebar, onde eu desenvolvi um trabalho de assessoria de imprensa numa empresa de Barcarena. Codebar é Companhia de Desenvolvimento Barcarena, né? Dentro do projeto da Albras Alu Norte. O Natsul foi para a província, o Nélio trabalhava na Telepará. A gente se encontrava nos intervalos, almoço, à noite e final de semana. Né, mas desenvolvíamos o trabalho. Dessa experiência, nós vimos que o mercado também tinha espaço para publicidade. Embora a nossa empresa pudesse ser até contratada por agências, a gente percebeu que as pessoas começavam a nos demandar trabalho de publicidade. E aí a gente começou a fazer o trabalho de publicidade. E aí eu acho que dentro dessa experiência, né, nosso primeiro cliente foi o Cearense, que eu tinha sido professor, muito amigo do Rocha, meu compadre. Ele nos passou a conta, a gente começou a desenvolver um trabalho muito reconhecido, que era onde nascem as verdadeiras feras do vestibular. A campanha foi desenvolvida por nós, né? A gente trabalhou também com a Anchieta, com outra escola, e fomos até que em 1987 houve uma licitação, que até então os governos não eram atendidos por agências chamadas diretas pelo governante, né? Não tinha licitação. Mas em 87... Era antes da Constituição de 88, né? Não, começou uma mudança no país inteiro pedindo que houvesse licitação. Então, quando o Hélio Gueiros assumiu, em 87, ele resolveu fazer essa licitação, né?
E, na verdade, era pré-qualificação de agências, era o formato que se tinha. E foram 7 agências pré-qualificadas. Entre as 7 foi a Grifo, né? Nós ficamos em 4º lugar. Você já era uma agência de propaganda? Também. Então nós já tínhamos no portfólio alguns trabalhos, né? Então entramos, apresentamos uma proposta, foi bem avaliada. Então foi a Mendes, foi a Galvão, foi a Mercúrio, que eram as 3 principais. Aí teve a Grifo, foi o Ivo, foi a Gil Publicidade e a Norte. Foram as 7 agências que foram chamadas àquela altura. Mas a demanda, ela vinha assim, espontaneamente. Olha, um trabalho chamava um, outro trabalho chamava outro. Até que nós tivemos uma oportunidade, mais ou menos em 88, 89, de fazer um trabalho para o Hélio. E ele gostou muito do Hélio Gueiros, do trabalho. E daí nós passamos a ter uma preferência, né? E passamos, claro, a ter uma convivência mais próxima dessa atividade institucional, governamental, de comunicação especializada nessa área, né, mais institucional, né? E aí depois entrou na parte também de marketing político, né? Pois é, como é que começa a tua experiência, te aproxima, como é que tu te aproxima dos governantes, né? Do Hélio Gueiros, que é o primeiro, né? Pois é, mas quando foi em 88, tinha uma eleição para prefeito do estado, no Brasil inteiro, né? Sim, o Chefão vence essa eleição aqui em mas Belém. eu não trabalhei na campanha do Chefão. Eu trabalhava com a comunicação do Hélio Gueiros, governador, mas não trabalhava na campanha, não trabalhei na campanha Aliás, do o Chefão. Chefão usou o slogan dele da loja, né? Na cabeça e no coração do povo. Foi um outro pessoal que ficou trabalhando aí. Eu não tinha nenhuma experiência em marketing eleitoral. E, na verdade, a Rosiane Brito, né, uma amiga nossa, ela me chamou lá no edifício Marques Jacó. Ela trabalhava na assessoria do deputado Haroldo Bezerra. E o Haroldo Bezerra... Que não é teu parente. Não é meu parente, nada a ver. Apenas coincide que ele é Costa Bezerra também, meu amigo. Então o Haroldo ia ser candidato a prefeito naquela altura de Marabá. E Marabá ia ter a primeira experiência de campanha eleitoral com um programa de televisão. Né? Nós não sabíamos, né, ainda, a experiência era nova. Veja bem, você vinha de uma época de ditadura, onde você não tinha restrições à propaganda eleitoral, onde aparecia só a fotografia do candidato e o nome, Lei Falcão. Depois teve só veio isso tomar um impulso maior com a campanha do Collor, que foi 89. Exatamente, né? Começa o marketing político né? aí. Mas em 88, houve essa eleição de prefeitos que permitiu que você tivesse uma campanha com desenvolvimento aproveitando a mídia de televisão. Então foi a primeira campanha mais bem, assim, eu te diria, com espaço maior de televisão. Destaque 80 antes, teve a de prefeito, que até o Coutinho Jorge ganhou aqui, foi feita até pela Mendes, que também já ensaiou isso, 85. Foi melhor para Belém. Um período menor de mandato. Aí, quando entrou nessa campanha, que o Chefão, inclusive ganhou essa eleição aqui, eu fui para Marabá, porque eu aceitei esse desafio que a Rosiane me falou, aí eu disse, olha, eu aceito. Primeira vez que tu ia entrar... Nunca tinha feito campanha de título, nunca tinha feito. E eu comecei a ler alguns livros, algumas coisas, e fui para lá, passei um mês em Marabá. A Beth Mendes foi comigo, ficamos num hotel lá, chamado Coelhão, pô. Uma experiência assim, muito doida. Pois é, aí em 90 você vai participar da campanha do Chefão como governador, né? Sim. E o Chefão perde para o Jado Barbalho no segundo turno, né? Você estava nessa campanha? No segundo turno, né? Porque o primeiro turno, aquela campanha, foi a Globotech. Eu estava trabalhando com aliás, que pagou muita gente ganhou muito dinheiro da Globotech. Época... E que até hoje o Chefão, ou se diz por aí que o Chefão teve problemas comerciais depois que teve que pagar as dívidas da Globotech. Falam isso, né? Na verdade, a campanha foi uma campanha que aparentemente ela era uma campanha cara, né? Por tudo que apresentava. E essa equipe que veio de fora, né, um pessoal mais experiente, na prática não deu o resultado que o pessoal esperava, né? Então daí, nós no segundo turno, eu com Afonso, né, Juvencio, Arruda, né, e mais uma equipe toda, né, começamos a desenvolver esse trabalho com o Chefão, e foi uma campanha do segundo turno. A gente perdeu, né, quer dizer, o candidato perdeu, o Jader ganhou por poucos votos de diferença, mas se do primeiro para o segundo turno a diferença foi de quase 100 mil votos, a diferença no segundo turno, no resultado final, foi de menos de 10 mil votos. Então chegou outra eleição, né? E o resultado da campanha, isso que é o mais importante, foi exitoso. Tá? O resultado foi exitoso. Todo mundo percebeu assim que a gente deu uma mexida boa
e não ganhou por pouco, né? Ninguém ganha nem perde só por um motivo, mas do ponto de vista do marketing eleitoral, programa de televisão, as ações que foram desenvolvidas naquela altura, elas foram reconhecidas, né? Isso que foi importante. Pois é. O marketing tinha começado um ano anterior, na campanha do Collor, em que o publicitário foi o Chico Santa Rita, né? Que o Chico Santa Rita, o Lula já quase chegando perto do Collor, em dezembro, o segundo turno daquela eleição foi em dezembro, e o Lula estava 10 pontos abaixo quando acabou o primeiro turno. No segundo turno, quando ele estava 46 a 45, o Chico Santa Rita resolve colocar a Miriam dando depoimento, dizendo que o Lula teria pedido para ela fazer um aborto da Lurian. Aquilo foi devastador, junto com a questão da edição do debate do Alberico Santa Cruz. Eu te pergunto, Orly, já naquela campanha de 1990, você bateu no Jader, né? Sim. Veja bem. Uma campanha se faz sem bater no adversário? Depende da forma e dos pecados que o adversário tenha, né? Eu acho que em campanha é complicado você inventar, você trabalhar a mentira. Mas a verdade, ela precisa ser posta. Ela precisa ser colocada para a sociedade, para o eleitor. O debate político, a informação a partir da televisão, das mídias todas que tem programa de rádio e possibilidade de debates e comício, seja o que for, é o momento em que você vai se apresentar dentro, enaltecendo evidentemente os valores que você tem, as propostas que você tem. Mas é preciso que o eleitor fique sabendo quais são os pecados do candidato, tá certo? Pecados pessoais. Do adversário, a história de vida de cada um. Sempre digo que você passa uma linha e você tem um sinal de mais que são os sinais indicam os positivos e um sinal de menos que são os negativos. É importante que nessa balança o positivo seja bem maior que o negativo. Não existe candidato sem pecado, sem ponto negativo, mas não dá para o candidato que tem mais pontos negativos esconder isso e passar para o eleitor que ele é um candidato só de pontos positivos. Então a campanha adversária, ela também tem esse papel, ela tem o papel de esclarecer quem é o adversário. E dentro dessa linha, os problemas, principalmente da questão da ética, da questão da probidade, da honestidade, elas precisam estar presentes. Não tem como você fazer a campanha e esquecer isso. Ainda mais hoje, né, Tito? Nós estamos vivendo hoje um momento em que há um descrédito total da classe política. Os noticiários predominantes de todo o país, e não é diferente aqui no estado do Pará, eles mostram claramente quais são os problemas que o desvio de recursos vem causando à população. Porque na hora que tem o desvio de recursos, falta educação, falta saúde, falta transporte, falta rua, estradas, né? Falta comida, né? Então, falta segurança. Então, esses pontos, ele tem uma consequência. Então, não dá para a campanha ignorar isso. Ou seja, a vida do homem público tem que ser pública. Tem que ser passada limpo. Ela tem que ser passada limpo. E esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Agora, não significa que isso seja feito com baixaria, que significa que seja feito com golpes baixos de que a população repudia. O que é baixaria e golpe baixo numa campanha? Eu vou te dar um exemplo, Tito, porque eu participei disso, tá certo? E eu sempre coloco, para ficar bem claro. Na campanha de 96, né, que foi uma experiência que a gente viveu da Prefeitura de Belém, se travou aqui... Edmilson e Ramiro Bentes, né? Ramiro Bentes, o Edmilson ganhou aquela eleição e foi com o Ramiro, com a Elcione Barbalho. Aquela campanha foi uma campanha muito baixa, tá certo? De ambos os lados. E eu participei da campanha do Ramiro. Me arrependo hoje da forma com que a gente conduziu esse processo. Aliás, essa batida entre Ramiro e Elcione levaram o Edmilson a crescer. Exatamente. A população repudiou isso da forma que foi, correto? Eu percebi isso no início, tentamos, né, de todas as formas, contornar, mas já era tarde, né? A forma, eu diria, virulenta, baixa, né, dos termos usados e não apropriados a uma campanha, fez com que o eleitor expulsasse os dois, né? E aí, evidentemente, o Edmilson, um processo bem conduzido, eu não quero tirar os valores, né? Mas isso favoreceu a ele. Aliás, o Edmilson se queixa do marqueteiro do PSDB. Olha, eu tenho uma boa relação com o Edmilson. Aliás, ele é muito amigo da minha irmã, né? Estudaram juntos, nós somos da mesma época, somos do mesmo bairro. O Edmilson, eu sou da Barão, o Edmilson é da Baixada da Conselheira. Da mesma escola? Estudamos na mesma escola, no Paulo Maranhão e no Augusto Meira, então
Eu tenho, acho que o Edmilson tem Mas valores. o Edmilson já bateu muito nele em campanha. Mas a campanha, os pecados dele eu não posso deixar de esconder. Eu não vou falar dessa época, né, do Augusto Meira, isso aí ele fala. Agora, os problemas dele infelizmente, eu tenho que colocar de público. Pô. Aliás, às vezes ele mesmo coloca, quando ele colocou aquela casa lá, que ele dizia que era uma casinha, pô, e do salário, foi um problema que ele mesmo colocou, né? Quando ele disse que o salário dele num debate não era muito, né? Era um salário baixo. Então, pô, quando ele falou isso, da forma que ele falou, ele propiciou que a campanha explorasse isso e voltasse contra ele. É o que eu te digo, ninguém está inventando, nós estamos usando as palavras e as informações que o próprio candidato, muitas das vezes, coloca a partir dos debates. Olha, e aí chega a campanha de 94, que é exatamente para enfrentar, pelas forças democráticas de então, que o PSDB representava isso naquele momento, um partido de centro-esquerda, a social-democracia, o Passarinho, que era o Coronel Jarra Passarinho, que era o representante da ditadura, do PSD, da Arena, naquele momento, e foi interventor durante o período da ditadura. E aquela foi uma campanha dura também, do Almir Gabriel, e aí você já começa a ter um pouco mais de experiência no marketing político. Como é que foi aquela campanha? Tito, essa campanha ela é um bom exemplo de que não se ganha campanha de véspera. Eu sempre digo, quando vejo alguns precipitados, que aos primeiros sinais de pesquisas que indicam um bom resultado, já se consideram vencedores. À medida que vai se aproximando a eleição e tem um embate, e tem o julgamento das propostas, e tem a visibilidade maior da campanha a partir dos meios que você tem, né, principalmente televisão, rádio, hoje a internet, claro, né, inserida dentro desse processo, a população vai fazendo a sua avaliação. Às vezes ela escuta, vê e tal, mas ela deixa para decidir mais próximo, porque quando ela vai tirar as conclusões de quem é merecedor do seu voto, a partir da pauta que tem naquele momento. Então o que aconteceu em 94, quando a gente viveu assim, a primeira experiência de uma campanha de governador, desde o primeiro turno, desde o início, né, que foi do grupo liderado pelo Almir Gabriel, e eu já participando também, né, nesse processo, a gente assumiu esse papel, né, mas é claro, né, de coordenador da campanha do marketing, né, que é um marqueteiro, como chamam, mas a gente... Você se preocupa com esse termo, marqueteiro? Fica incomodado ou não? Não me incomoda, não. Eu sei qual é o meu trabalho. Político. Rapaz, dizem tantos nomes, eu digo o seguinte, Tito, eu sei uma coisa, quem ganha a eleição é o candidato. Essa história de supervalorização do marqueteiro, isso me incomoda, entendeu? Eu acho que a gente é uma peça importante, o nosso trabalho, ele precisa ser bem feito, para auxiliar o candidato, mas a gente precisa, né, ter a consciência, ter a tranquilidade de perceber que o candidato é o mais importante. Então eu nunca tiro os méritos do candidato. Às vezes nós podemos até contribuir para a derrota, né? Nós ajudamos na vitória, claro, a gente precisa fazer esse trabalho, que é o trabalho da comunicação chegar até o eleitor. Agora, o vitorioso é o candidato, porque se o candidato não tiver méritos, por melhor que seja o marketing, é difícil para você colocar aquilo que não existe. Eu tenho dificuldades nisso, entendeu? Então, eu acho que eu consigo valorizar aquilo que já é um perfil daquele candidato. A gente consegue fazer com que aquilo, de uma forma, eu diria, competente, chegue até o eleitor e transforme aquilo em voto. Aí, em 94, você... O Almir Gabriel, liderando um grupo, começou, né, claro, pensando num projeto de Estado, né? E a gente desenvolveu esse trabalho com um grupo. Naquela altura eu estava trabalhando com o Afonso Clotal, né? A gente, na produtora do Walter Júnior, né? Então a gente começou a desenvolver algumas ideias de como poderia ser a partir do perfil do Almir, né? E aí eu vou te dizer um aspecto. No primeiro programa, a gente entrevistou o Almir naquela cena... Tipo um canal livre, né? Colocaram ele na frente. Ele fez várias perguntas. Quem é dono da verdade? O Nelson fazia as perguntas, aquele vozeirão dele, né? Ele fez a locução naquela campanha, né? E ele dizia: doutor Almir, o senhor fechou o hospício? Doutor Almir, Juliano Moreira. Que eram coisas que inquietavam. Nós botamos isso no primeiro programa. Era para ele explicar. Já deram uma vacina. Já deram uma vacina, né? Foi uma estratégia e funcionou. Quando veio o assunto, ele já falou sobre isso, foi assim, foi assado. Eu tinha explicações. Esse era um pecado, ter fechado o hospício. E como é que ele fechou e por que fechou? Você precisa explicar. Então isso acho que a gente conseguiu fazer de um formato que ele explicou. E ele apresentou, né, se apresentou, percorrendo o Estado, apresentando uma proposta diferente do que vinha acontecendo.
O Jarbas Passarinho, quando começou a campanha, tinha mais de 60% dos votos, tá certo? O Almir tinha 13% das intenções de voto nas pesquisas do Ibope. Tanto que o gráfico que o Ibope fez dessa pesquisa, a maior virada foi aqui no Pará, que começou com o Jarbas com 63% e o Almir com 13%. E depois o Almir ganhou a eleição, claro que no segundo turno, chegando no primeiro turno empatado em 40-40 mais ou menos, fora os outros votos. Pois bem, então, eu acho que a formatação, a maneira daquela campanha, ela tinha dois viés. Um, de enaltecer e mostrar a capacidade do Almir como político, né, como homem público, como médico, né, como cidadão, né, qual é a história dele, isso foi mostrado. E mostrar os pecados do Jarbas, que ele já tinha tido algumas experiências, e isso também foi apresentado. E o eleitor fez o julgamento, correto? Aliás, tem um incidente com o Jarbas no estúdio, num debate com o Almir Gabriel, que você estava lá dentro. Como é que foi aquele incidente? Já bem, no segundo turno, no primeiro turno nós não tivemos pesquisa, porque a gente estava com dificuldades de conseguir viabilizar algumas ferramentas, né? E essa pesquisa a gente não conseguia ter, pesquisa qualitativa. Aí quando chegou no segundo turno veio uma pessoa, o Fernando Jorge, né? Veio do PSDB Nacional, que o Fernando Henrique ganhou pelo turno, então eles mandaram um reforço para cá com a pesquisa. Tá certo? Aí doaram aí pra gente esse trabalho. Aí o Fernando Jorge veio, um rapaz experiente, começou a conversar comigo e me deu umas dicas. Olha, no debate, fica olhando bem pro candidato para saber o que ele tá, o gesto dele, como é que tá. E naquela altura a gente entrava no estúdio, né? E ficamos numa posição frontal, né? Eu olhando pro Jarbas, né? E quem estava acompanhando o Jarbas era o Joaquim Passarinho, o meu amigo Joaquim Passarinho, que no caso olhava pro Almir, né? Mas eu fiquei, posso talvez poder ter me falado isso, eu te confesso, talvez eu tenha ficado com o olhar seca-pimenteira maior. Olhar fixo. Fixo, eu olhava para ver o gesto dele, né, e para depois, nos intervalos, você dar a orientação para o candidato, no caso o Almir Gabriel. E isso incomodou ele, não sei por qual razão, né? Eu até tenho o olho pequeno, não sei que olho, se eu abri muito o olho lá na hora, e ele ficou olhando, aí até que uma hora ele não segurou, e disse, olha, seu candidato, seu assessor está me olhando, diga para ele não me olhar. Isso foi ao vivo, né? Eu só fiz o seguinte, quando eu fui com o doutor Almir, disse, não comente nada com ele, deixa ele falar comigo, quando estiver comigo, está tudo bem, está todo mundo percebendo que ele está, né, desequilibrado nesse momento, isso não é bom, porque a população percebe que aquele candidato, que é um candidato a governo, não tem um equilíbrio e perde pontos com isso, né? Então, mas foi isso, eu não falei nada, não gesticulei, eu não criei, porque não é meu estilo também. Trabalhar com o Almir Gabriel era difícil? Uma personalidade difícil, não? Personalidade muito forte, muito exigente, né? Uma pessoa que conhecia e estudava muito o Estado, né? Sempre, né? Nunca ia para dar uma informação sem checar antes, sem ter... não adiantava você chegar e dar uma informação para ele para dizer de Araque, isso não existe, certo? Isso, aliás, me ajudou muito, porque toda a equipe do trabalho, né, desses políticos que eu venho trabalhando ultimamente dentro desse perfil do quadro do PSDB, assim como é o governador Simão Jatene, tem também esse perfil, entendeu? Isso é muito bom para a gente, porque dá muita tranquilidade na questão, né, do conhecimento, em que você vai trabalhar sempre com a verdade. Isso ajuda muito em campanha. É verdadeira a circunstância ou a teoria de que o último a saber do que acontece no programa eleitoral é o próprio candidato? Depende, Tito. Eu já trabalhei com um candidato que não sabia realmente o que ia acontecer. Aconteceu isso. Mas eu te digo o seguinte, com o Almir Gabriel e com o Simão Jatene, essa experiência que eu tive, né, e tenho ainda, não acontece isso. Fico muito antenado no texto. Muito, de tudo, nos detalhes. Não tem nada que vá, por exemplo, o Simão Jatene, não tem nada que vá, que ele diga que não seja dele. Correto? Claro que a gente pode ajudar, já assessor é para isso, incrementar uma coisa, completar uma informação, mas ele vai checar tudo. Não tem uma informação que você coloque que não tenha sido checada. Qual a origem dessa informação? Eu não conheço. Que história é essa? De onde veio isso? Entendeu? É a apuração e o trabalho com a informação verdadeira, a responsabilidade. Isso faz com que a gente também tenha essa responsabilidade. E isso eu te digo que eu me orgulho muito de ter me formado, né, ter tido essa experiência, e a nossa equipe trabalha sempre assim, com esse cuidado de dar o foco e dar a versão verdadeira dos acontecimentos, baseado nas informações das ações do Estado. E o que for errado, o que tenha acontecido, que não seja, tenha tido uma boa repercussão, ao reconhecimento de que aquilo precisa melhorar e precisa ser corrigido. Hoje você tem uma carreira vitoriosa assim, no marketing político local, regional, né, no Pará.
Você tem... Qual é o teu cartel em relação às vitórias, derrotas? Vamos falar da capital e do estado. Veja bem, a gente tem... Primeiro, né, Tito, para não parecer assim, pô, ganhei isso, perdi isso. Não existe isso. Primeiro que é um trabalho vitorioso, que é um trabalho de equipe, né? A gente tem uma equipe que se chama Equipe Açaí, né? Que é a equipe toda local. Quem né? batizou esse nome, Açaí? Porque, como sempre a gente tem ultimamente enfrentado equipes de fora, né? Que vêm do marketing com experiência, com todo respeito aos profissionais que vêm de fora, eu acho isso normal, enriquecedor, né? Mas como o Açaí é uma marca mais nossa e que tem também repercussão nacional, a gente informalmente batizou isso de Equipe Açaí, né? Então, nós já trabalhamos, né? Eu, o Walter Júnior, o Afonso Clautal, fizemos dobradinha em várias campanhas, mas aí eu tenho, né, o Natsu, que é meu sócio, que também trabalha, assim, a Beth, tem a Marlice, tem a Aracélia, né? Tem o Disseu, né? São profissionais que sempre fazem parte da minha equipe e outros tantos, né? De repórter, apresentadores, porque eu faço isso, né, Tito? Tem aquelas pessoas que têm um envolvimento com a gente e a partir dessas pessoas a gente forma um grupo, né? E esse grupo a gente tem compromissos, correto? Né? E aí a gente vai se adequa, evidentemente, à campanha, ao formato, né? Dentro daquilo que é a característica de cada candidato, né? Seja campanha de prefeito, campanha de governador, campanha de senador, que é o que a gente tem feito mais dentro desse formato. Então, com essa linha, Tito, eu te digo o seguinte, de governadores, né, desde 94 até agora, nós fizemos 6 campanhas de governo. E nós ganhamos 5, só perdemos uma, que foi a do Almir, em 2006, correto? E, considerando 2, se for a do Chefão do segundo turno, em 90. Né? E de prefeito, nós trabalhamos também em 7 campanhas, sendo 4 vitoriosas e 3 derrotas. Né? Agora, é isso que eu te digo, não é ganhamos 4, perdemos 3, ganhamos 5, perdemos 2, eu acho que isso, nós participamos de campanhas vitoriosas, onde os grandes vitoriosos foram os candidatos. Tem uma formulazinha, ou cada caso é um caso? Eu acho que tem, preste atenção, não tem como você não ter um estilo, né, Tito, nesse tipo de trabalho. Então a gente tem uma marca, claro, você identifica, as pessoas percebem, né, porque você cria, isso faz parte de cada profissional dentro da sua expertise. E acho que a gente tem isso também, né. Agora, a gente adequa isso em formato, em função, evidentemente, de cada candidato. Não dá para aplicar o mesmo formato que é do Almir Gabriel no Jatene, não dá para aplicar o mesmo formato do Jatene no Zenaldo. Mas são muito parecidas, principalmente pelo amarelo, né? Aí tu tens isso, porque eles são do mesmo partido e tem uma linha, tem a cor, tem algumas coisas que você marca também. Por exemplo, toda a convenção do PSDB é lá no SESI. É um lugar quente, até não é tão grande, mas tem dado sorte. Aí a gente mantém lá. Então, essas coisas também... O candidato acredita na sorte, né? Claro, tem que ter, né? Não dá para só contar com, tem que ter a sorte. Porque tem horas, Tito, que você tem que ter uma decisão que a pesquisa não vai te decidir em relação a isso, entendeu? É uma coisa própria, é a pele, é o sentimento, né? Em que você sabe que aquele comercial, você já fez todos os testes na pesquisa, as pessoas às vezes acham que ele deve entrar, o grupo todo acha, mas a gente fica aqui, não vou botar agora. Não, porque internamente a gente acha que não é o momento. Então tem coisas, porque se todo mundo seguisse tudo que a pesquisa dá, tudo que a pesquisa indica, terminava empatado. É que nem Macumba em Campeonato Baiano. Então a eleição, ele tem momento que você tem que ter um sentimento. E acho que o sentimento do conhecimento, da vivência, do trabalho, do relacionamento, ele te ajuda muito. Agora é preciso, claro, dependendo dessa decisão, compartilhar, né? Então, na última eleição de governo do Jatene, nós tínhamos um VT que eu tinha feito o teste com ele 10 vezes em pesquisa, em 10 pesquisas, estava tudo certo, mas eu segurava. Até que chegou um ponto que eu digo, olha, eu tenho que colocar agora, eu quero colocar agora. Aí a gente tinha uma dúvida. Era contra o Helder, né? Era sobre a divisão do Pará. Sobre a divisão do Pará. O momento e o VT dizia o quê? Não, é que mostrava que o Helder tinha um envolvimento na campanha de pessoas que eram contra a divisão do Pará. E teve mesmo? Desculpa, a favor da divisão. Não, mostramos a foto. Mostramos a foto dele no sul do Pará com o Carajás, e criação do estado de Carajás. A relação do vice dele, que era o Lira Maia, que era o depoimento do Lira Maia. Então não inventamos nada. Nós mostramos o que é que o Lira Maia achava, que assumindo o governo ele disse isso, eu tinha gravação. Eu guardei a gravação. Então a gente usou. Assumindo o governo, nosso compromisso porque esse sonho não acabou, né? De lutar pela criação do estado do Tapajós. Então isso ele disse, não estamos inventando, apenas lembramos à população que aquela era uma situação que ele estava
criando quando na campanha para ser eleito, caso ele fosse eleito governador do estado. O Helder me disse numa entrevista que ele nunca foi a favor da divisão do Pará. Isso aí não conferiu com essa peça. Pois é, mas eu acho que ele não foi claro quando ele foi lá para o sul do Pará, quando ele foi para o oeste, em relação a isso. Ele não dizia isso lá, correto? Então ele estava com duas palavras, aqui ele dizia uma coisa, lá ele dizia outra. Então essa forma, eu acho que ela é enganosa. Eu acho que o eleitor não aceita isso. Entendeu? Então acho que ele faltou ser mais claro em relação a esse aspecto. Ele faltou ser mais verdadeiro, porque ele achava que tirava proveito lá, dizendo que era a favor, de certa forma, não dizendo que era contra, e aqui ele não se posicionou, porque ele sabia que tinha reflexo lá, tanto no sul como no oeste. Tanto que o resultado, naquela eleição, ela mostra muito claramente, foi em torno de 80%, a 70%, 80% para o Helder, contra 20% a 30% para o Jatene. Ou seja, na área de Marabá e Santarém, sul do Pará e oeste do Pará. Então, a vitória do Jatene, ela se construiu a partir da região metropolitana. Então, isso aí é definição, é estratégia. Você pensa e avalia em função, evidentemente, dos números que você tem, do sentimento e da própria campanha que te dá essa informação. Teve uma campanha importante que você já falando da divisão, foi exatamente a campanha do sim e não, do plebiscito, né, que foi em 2011. E aí você também enfrenta o Duda Mendonça, o baiano, né, que tinha sido vitorioso com a campanha do Lula em 2005, né, e várias campanhas, marqueteiro nacional, e um sentimento do povo, principalmente de Belém, da não divisão. Como é que foi aquela campanha? Bem, primeiro, eu tenho o maior respeito, né, e até posso compreender o anseio e as questões levantadas pela população do oeste e do sul do Pará em relação à divisão. Correto? Mas eu entendo que não é a melhor solução para se resolver os problemas que essas regiões enfrentam, criar a divisão com mais dois estados. Essa é a minha percepção. Eu posso entender a angústia, a reclamação, mas não concordo com a divisão. Então, quando eu entrei nessa campanha, entrei de corpo e alma. Aliás, como eu entro em todas as campanhas, eu me dedico muito para dar de mim o melhor, né? Até por acreditar em muitos projetos que a gente trabalha, né? Como é no caso do projeto do governo Jatene, projeto do governo Almir, projeto do Zenaldo, etc. Pois bem, quando veio essa proposta, a gente sabe que havia uma diferença em que representa o que foi chamado de parazinho em termo populacional, em torno de 60%, em relação aos 40% dessas outras regiões. Então nós tínhamos uma vantagem populacional. Mas a estrutura que eles trouxeram, Tito, era muito grande e respeitada, porque um profissional do quilate do Duda Mendonça não tem quem não tema. Pô. E mais do que isso, Tito, era a primeira campanha no Brasil em que você ia trabalhar sem ter candidato. Quer dizer, a causa não fala. Então a campanha tinha que falar por ela, né? Que é o não, no caso. Não fala, ela não se apresenta. Você tem que criar, né, aquele sentimento para ganhar o voto. Então, o slogan foi não e não, né? Não e não, ninguém divide o Pará. Porque eram 2 vezes o voto, por isso que era não e não. Então, quando eu vi, né, a estrutura montada pelo sim, no caso do Duda Mendonça, isso claro que nos preocupou. Mas a nossa equipe ia sair, novamente mobilizada, né? E aí também, né, nós fizemos esse trabalho junto com a equipe lá da 3D do Zé Paulo, né? Que evidentemente a gente se abrigava lá na produtora para desenvolver esses trabalhos. E tivemos, sabe, Tito, uma adesão que eu considero muito importante, foi fundamental, foi da classe artística, certo? E isso foi valioso, porque a nossa campanha foi toda emocional. Então nós precisávamos chegar a essas pessoas para poder segurar os 60%, porque bastava que 10% passasse para o lado de lá, a parada estava empatada. Então não era uma coisa tão distante para eles, né? E eles entraram com uma campanha muito agressiva, né, do ponto de vista... Mas o resultado final foi esmagador, né? Pois é, por quê? Porque nós conseguimos, primeiro, tocar as pessoas, e aí eu valorizo a classe artística que foi fundamental, Fafá de Belém, Leila Pinheiro, Edilson Moreno, e mais dezenas de artistas, Nilson Chaves, que se doaram, né, e todo mundo trabalhando sem cobrar, pela causa, sabe? Isso foi muito bonito. Então nós nos demos as mãos e acho que a gente conseguiu empolgar. Quando empolgou, ficou mais fácil. Né? Mas chegou num momento que foi delicado, e aí eu destaco também a participação do Jatene, porque na medida em que tocou, em que agrediu com a campanha... Pois é, o Jatene disse que não iria se meter na campanha, aí chega o momento que ele vai. Era porque estava perigando, tinha alguma coisa? Eu acho que como a campanha não tinha, eu diria, não tinha voz, né? Quando começaram a atacar o Estado,
alguém tinha que defender o Estado. E essa defesa só podia ser feita pelo governo. Então o Jatene precisou ir. Ele em nenhum momento ele disse que deveria votar em sim ou não. Isso ele manteve aquela palavra que ele tinha dado. Agora, os ataques que a estratégia da campanha do Duda Mendonça foram muito ferinos e foram mentirosos em muitos pontos. Então, quando a mentira ela estava tentando avançar sobre a verdade, o Jatene foi defender o Estado, evidentemente pautando e colocando os pontos dentro da verdade para que a população pudesse entender e não se enganar por uma campanha onde a mentira estava sendo pregada. Tá certo? Então foi esse o ponto que o Jatene entrou. Nessa defesa, a defesa do Estado, não foi na defesa de voto, ele nunca pediu voto. Ele apenas defendeu o Estado pelos ataques que a campanha adversária vinha fazendo. Agora, aí depois tem a campanha de 2010 contra a Ana Júlia, né? Que aí também vem um outro publicitário de fora, o baiano, o Edson Barbosa. Meu amigo Edson Barbosa. Pois é, aí depois vem pro Helder, o André Torreta, né? Que também é outro baiano, e você ganhou. Qual foi a receita para ver? Claro que o candidato era o próprio candidato, era o Jatene ainda, né? Que está. Veja bem, Tito, claro que a minha equipe, a nossa equipe, é uma equipe local, tá certo? Eu tenho todo o respeito, acho que a equipe que vem de fora, muitas das vezes, pode servir até de mais estímulo para a gente, no sentido até de servir como referência para a gente vencer, claro, né? E criar uma disputa. Respeito os profissionais, porque são profissionais reconhecidos, imagina a Duda Mendonça, o Edson Barbosa, o Torreta eu vi aí, mas não tenho muita história assim dele, né? Mas sei que é um profissional que tem aí um nome nacionalmente reconhecido, né? Agora mesmo, na última, veio o Moco, né? Também do Manesco para prefeito. É o Cínio Moco. O Cínio Moco, que é o do presidente. Que é do Temer. Do Temer, né? Então a gente não sabe quem é que vem agora. Eu não me preocupo muito com isso, sabe, Tito? Eu me preocupo muito com a nossa campanha, como a gente montar a nossa equipe, como a gente garantir a nossa equipe e desenvolver um trabalho que seja o melhor no sentido de esclarecer e de pontuar para a população os aspectos que cada candidato tem, né? Sejam os nossos positivos e, evidentemente, sem esquecer os negativos que o adversário possa ter. Eu diria, a partir de 2005, quando o Duda Mendonça ficou em evidência, e com o caso do Mensalão, e aí começou a se questionar a remuneração dos marqueteiros, com o Duda Mendonça, a questão de receber dinheiro em paraísos fiscais. O certo é que as campanhas ficaram muito caras e até houve uma reforma eleitoral. Como é que você encara essa questão e quanto custa, em média, uma campanha só com a parte de marketing para um governo do Estado? Marketing, né? Ele criou uma expectativa e criou uma coisa muito assim, acima do que eu acho que é, né? E, evidentemente, atrás disso vem um custo, né? Chegou a ponto de haver uma reforma eleitoral, né? Reforma política eleitoral, para justamente adequar esses custos, porque ficava inviável, né? Eu procuro sempre trabalhar, né, como equipe profissional dentro de uma realidade. Agora os profissionais cobram 5, 10 vezes mais, né? Nessa época de campanha. Bem, que é um custo maior em função da própria atividade, porque ela exige mais trabalho, é normal. O que não pode é esse preço extrapolar e chegar a um valor absurdo que inviabilize qualquer condição normal de custo de uma campanha, correto? Então, no meu trabalho, eu desenvolvo isso com a equipe dentro de uma situação que seja adequada à condição que a campanha tenha de bancar esses custos, dentro dos recursos que são evidentemente possíveis e registrados para que não haja nenhum tipo de problema. Eu tenho, graças a Deus, muita tranquilidade, sabe, Tito, de olhar, sabe, para frente, ter o pensamento positivo e não ter tido nenhum tipo de problema, graças a Deus, por conta do cuidado, do zelo na condução desse processo. Quanto custa uma campanha eleitoral? Tito, isso varia muito, né, Tito? É difícil para eu te dizer. Porque candidato que não tem nada não vai gastar nada. Mais barato, né? Tem Mas candidato forte. Eu já vi campanhas caríssimas que não dão resultado. O que seria uma campanha caríssima? Olha, Tito, uma campanha caríssima. Tu falar uma campanha de 20 milhões, 30 milhões é muito caro. Pô. Quanto gasta no Pará? É um valor alto, né? Sim. 20 milhões, 30 milhões. Hoje, qualquer valor é preciso, até porque as doações da campanha não podem ser dadas mais por empresa, por conta de tantos escândalos que vêm acontecendo aí, que estão sendo registrados e denunciados, e ainda bem que tem acontecido isso, né? E aí você tem que ser a partir das doações. Então você tem que se limitar e se adequar a essa condição. Se não puder fazer assim, paciência, cai fora.
Rodrigo, você deve enfrentar outra vez o Helder Barbalho agora nessa campanha eleitoral, que por sinal deve fazer a campanha numa produtora que você sempre usou, né? Que foi a 3D, estaria contratado. Qual vai ser a receita para enfrentar com o Márcio Miranda, que é um candidato pouco conhecido, que aliás nós vamos entrevistar aqui no Papo no Tucupi. Você já tem alguma coisa formatada? Olha, Tito, essa coisa a gente evidentemente está no pré, né? Quer dizer, nos primeiros momentos a gente está claro com pensar voltado já para a campanha, de que forma você pode trabalhar isso. E eu acho que esse formato, ele não está no ar, eu acho que ele está presente na vida das pessoas no dia a dia. Basta você ligar a televisão, entrar na internet. O Helder tem mais de 30% nas pesquisas. Né? Eu me lembro que o Jarbas tinha 60, né? Então era o dobro dele. Então, se ele tem 30, se ele tem 40, é o candidato que está sozinho aí dentro dessa disputa até agora, né? Ele vem, né, seja desde a eleição de 2014, que ele vem se pautando e se apresentando como candidato. Eu respeito, sabe, Tito, porque eu acho que a gente precisa ter respeito a qualquer um dos candidatos. Até aquele que tem um ponto, né? Eu acho que não se ganha eleição por antecipação. Já vi muito candidato vitorioso ficar derrotado e já vi muitos que diziam derrotados ficar com a faixa. Tá certo? Já vivi isso, né? Já trabalhei vivendo isso, tá certo? Em vários momentos. Então acho que é preciso ter o respeito em relação aos votos que cada um possa ter, né? Eu acho que o que é importante para o candidato é pautar sua vida, pautar sua história, para que os pontos negativos sejam menores do que o positivo. E eu vejo que esta eleição, ela está aberta ainda, no seu ponto de vista? Com certeza. E o Helder deve enfrentar a máquina do Estado. Até que ponto a máquina do Estado desequilibra? Bem, eu acho que as realizações dos pontos positivos, eles precisam, evidentemente, ser evidenciados e mostrados para que o candidato que acredita, que valoriza essas questões, ele possa mostrar que aquilo vai ser mantido, né? Da mesma maneira que nem tudo é acerto. E os erros e problemas que possam ter acontecido na gestão, é preciso que o candidato também veja isso e aponte isso para fazer a correção necessária. Entende? Você não é obrigado a ter compromisso com aquilo que não deu certo. Você precisa corrigir o que não deu certo, ajustar o que precisa ser ajustado e manter aquilo que vem dando certo. O que não pode é inventar e criar situações só para criticar porque é de oposição e nada presta do que é feito pelo outro lado. Oli, a sua caixa de maldades, digamos assim, numa questão metafórica, está aberta para essa eleição? Vai ter que bater nessa eleição? Aliás, o seu candidato também deve ser batido, né? Toda campanha tem esse lado da exposição, né, das partes ruins de cada candidato, digamos assim. Veja bem, Tito, em toda a campanha, eu tinha comentado aqui, há um ditado assim, o que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde e vice-versa, né? Então tem esse princípio que diz que a campanha trabalha sempre com isso. O que eu quero dizer, Tito, é que a gente precisa trabalhar com a verdade. Então, a população precisa ser esclarecida, ser mostrado quais são, evidentemente, os pontos positivos, qual é a história de vida de cada candidato. E que aquilo que for positivo a gente vai mostrar, da mesma maneira que vai evidenciar e mostrar os pontos negativos que o candidato possa ter, o adversário. O que eu vejo, Tito, é que cada vez mais a questão da ética, a questão da probidade, a questão da honestidade é um ponto importante que o eleitor está colocando na balança na hora do voto. E isso se dá por tantos escândalos, por tantas denúncias, por tanto ato de corrupção, que evidentemente fizeram com que a população, nesta eleição, pense ainda mais na hora da decisão do voto. Hoje mesmo, quando nós estamos dando essa entrevista aqui, nós estamos vivendo uma situação de denúncias que aconteceram envolvendo políticos da nossa terra, né? Em que eles, evidentemente, são acusados de atos de corrupção, de lavagem de dinheiro, de denúncias de envolvimento em lava-jato, né? Que é, por sinal, o palavrão, o que aterroriza, o que dá mais medo para cada candidato na associação do nome dele com essa ação, que é uma ação de justiça, uma ação de punição àqueles que não souberam conduzir com correção o dinheiro público. Olha, muita gente pensa que essa questão dos políticos é uma questão de inimizade pessoal, né, do Zé Sado. Fora da campanha, você tem relação com os outros candidatos, quem você já derrotou, quem os seus candidatos já derrotaram, ou essa coisa vira inimizade mesmo? Olha, Tito,
não tenho, assim, que eu saiba, nenhuma relação de inimizade com quem quer que seja, entendeu? Eu sempre que encontro, cumprimento todas as pessoas, né? Falo e eles também falam comigo. Pode ser que tenha queixa, né, de um ou de outro, e não sei, o que é normal, que eu compreendo, né? Eu procuro desenvolver meu trabalho profissional, como eu te disse, eu visto a camisa, eu vivo a campanha e, evidentemente, usando todos os meios que são possíveis para que o eleitor perceba aquilo que é importante, que é vantagem dentro do perfil que é apresentado pelo candidato que eu faço a campanha. Falar em campanha, Olívio, você fez uma campanha muito colorida na reeleição do Zenaldo Coutinho. Deu para cumprir as promessas dele de campanha? Quer dizer, ele não tem uma boa aceitação na cidade. Né? Veja bem, nós estamos vivendo primeiro o inverno, né? E é um momento sempre difícil para qualquer prefeito. O Zenaldo conheço a determinação dele, a vontade dele, né? Basta ver que o Zenaldo está de cabelo branco, com tanta preocupação em fazer o melhor, né? Isso já é um ponto positivo, mas não é suficiente, né? Então eu sei que ele está se esforçando, né, para cumprir as promessas, entre as quais a principal que eu vejo que é a questão do BRT, que chega em Coraci, com a Avenida Augusto Montenegro pavimentada, assim como a macrodrenagem da Estrada Nova, que são projetos estruturantes importantes para a mobilidade da cidade, fundamentais, eu diria, né? Tem se enfrentado, eu acho até com razoável sucesso, e já com pontos positivos, a questão da saúde, com pronto-socorro, né, da 14, então acho que ele vai até o final do mandato cumprir boa parte daquilo. Mas era aquela velha questão, né? Era melhor morar na propaganda de campanha, né? Tito, veja bem, é claro que quando a gente está fazendo a propaganda, a gente procura fazer, né, para aparecer dentro daquilo que o leitor vai perceber com a melhor fotografia, né? Isso é natural, mas eu te garanto que aquela fotografia ela é real. O que é ruim é quando você fotografa uma maquete tentando passar como sendo verdadeira, ou então quando você coloca uma foto de algo que ele não existe. E isso eu te garanto que a gente não trabalha em campanha dessa forma. A televisão ainda terá a mesma força de antes ou as redes sociais deverão mandar nessa campanha, as redes sociais e os debates? Eu acho que são 3 pontos, tá, Tito? Primeiro, o debate é muito importante, é a fase mais difícil da campanha. Eu te diria que a fase mais estressante é o debate, porque é cara a cara, é improviso, é a pessoa ter a informação toda, ela é realmente ali é que você sabe quem é quem. Segundo, televisão para mim ainda vai ser a mais importante, mas a rede social cada vez mais, e nesta campanha, terá um papel maior do que na passada. Pode fazer link patrocinado, principalmente na questão aí é preciso ter um cuidado, né, e responsabilidade, porque tu viste que aconteceu nos Estados Unidos e está tendo repercussão até agora. E aqui para essa eleição vai ter uma atenção muito grande, são de fake news, né? Quer dizer, a notícia falsa que se espalha muito rapidamente, que você tem que estar desmentindo. Eu acho que o candidato que for por esse viés, ele tem a grande chance de virar um fake candidato. Então, precisa ter muito cuidado com isso, eu estou muito atento a isso. Como a gente tem como princípio trabalhar sempre com a verdade, não é uma ação que a gente esteja preocupado em fazer, mas claro, preocupado em combater quem faça. Muito obrigado por essa entrevista, Olívio Bezerra. Tá, eu que agradeço, Tito. Eu tive a oportunidade de falar aqui quase 1 hora, um pouco mais, né, contando um pouco da minha história de vida, e espero que ela seja importante para as pessoas que escutarem durante esse tempo e verem essas minhas declarações. E elas são todas feitas do fundo do coração, com toda a experiência que a gente viveu ao longo de 45 anos de trabalho. Muito obrigado, Li.